Vamos estar ministrando a palavra do Senhor no Evangelho do Dr. Lucas. Enquanto você abre, está acontecendo aqui todas as quartas-feiras. Você não pode ficar de fora desses cultos. Está falando sobre avivamento aqui, ó. Quem está aprendendo aqui? Muita gente, né? Está falando sobre avivamento no ministério de Jesus. Jesus era avivado, amados? Sim ou não? Era avivado, porque onde ele chegava, ele transformava. Pensa no homem avivado, era Jesus. E o crente tem que ser avivado? Amém. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao versículo 19. Queria fazer uma leitura responsiva. Eu sei que vai sair diversas traduções, porque nós estamos sem o telão. Mas eu queria ouvir a sua voz assim mesmo. Lucas 17, do versículo 11 até o versículo 19. Diz assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Todos. Ele disse: Levante-se, vá, a sua fé salvou você. Pode sentar, querido. Muito obrigado. O tema de hoje é gratidão. Quero agradecer a Deus pela vida do família Gemac, que já não vai ser mais apresentada, viu? Vocês já são daqui, vocês já são nossos. Chegando em Belém, é aqui o paradeiro de vocês. Amém? No templo da bênção. E hoje a Vitória está aí. Estamos com 2 vitórias nesta noite, né? A vitória de Jesus e a Vitória Gemac, que está conosco aí, tá bom? Deus abençoe esta família que nós amamos muito. Amados, eu faço uma perguntinha para vocês antes de nós entrarmos no assunto, na palavra do Senhor. E eu queria quebrar um pouco o protocolo nesta noite. Eu queria que as filhas sentassem perto da sua mãe nesta noite. Ou você sentar perto da sua filha, ou a sua mãe sentar perto da sua filha, tá bom? Vamos quebrar um pouco o protocolo. Quero quebrar um pouco o protocolo, tá? Se quiser fazer um afago na sua filha, pode fazer. Se quiser beijar ela, pode beijar. Não tem problema, tá? Deixa o culto ficar bem romântico aí, para a glória de Deus, tá bom? Eu sei que vocês estão lindas, maravilhosas. Tem mulheres aí estreando, né? Roupa nova aí, né, Elianai? Que bênção de Deus. Vocês são bênçãos, tá? Eu pergunto para vocês, alguém que está aqui no salão tem alguma história de mãe para contar? Você tem alguma história? Ou você não lembra de história nenhuma da sua mamãe? Hein? Alguém lembra de alguma história? Não? Vocês não lembram de nenhuma história? Eu lembro até a história da minha sogra. Viu?
Até a história da minha sogra eu lembro. São muitas histórias. Né? Mas eu tenho uma história para contar para vocês da minha mãe. Saudosa mãe. Uma certa vez ela disse, meu filho, eu gostaria de ir ao comércio. Eu fui ao comércio com a minha mãe. Ela tinha na faixa, essa época que nós fomos, 84 anos, por aí, mas a velha pegava na chave. E ela era muito inteira. Uma mulher de Deus. Viu, irmão Neto? E aí, eu andando lá pelo comércio, ela disse, meu filho, eu queria que a gente comesse uma maniçoba hoje, viu, Léo? Você pode comprar? Não sei se a Amélia lembra disso, né? Lembra, não está lembrando. Vocês sabem, ele lembra. Aí eu peguei e comprei uma maniçoba para ela. Aí ela colocou na marmita a maniçoba, irmão Mauri. E a gente vinha na rua, né? Aí nesse dia choveu um pouco. E ali pelo comércio, a calçada tem umas pedras portuguesas, né? Você já viu aquelas pedras? São pedras portuguesas ali, que quando elas molham, elas ficam muito escorregadias. E aí, de repente, no descuido, Isabela, minha mãe cai. Minha mãe cai, com os dois joelhos, ela ralou os dois joelhos. E aí, nesse dia, eu não conseguia me conter. Eu tive um ataque de riso nesse dia. Mas a sua mãe caiu, pastor. Sim, ela caiu. Mas aí que está o detalhe, Isabela. Ela caiu, mas a maniçoba, ela se ralou todinho, mas a maniçoba ficou intacta na mão dela. Eu disse, mãe, que vontade é essa de comer essa maniçoba? Que maniçoba gostosa é essa? E aí nós chegamos em casa, fomos fazer o curativo ali do joelho dela e nós comemos a maniçoba. Então foi realmente, aquele dia foi um dia marcante para a minha vida. Eu não ri dela, eu ri da ação dela em segurar aquela maniçoba ali, irmão Cleide. E nós degustamos aquela maniçoba e eu lembro até hoje. Minha mãe já não está conosco, está na glória, foi promovida, mas eu lembro dessas histórias, tá? Eu lembro muito bem dessas histórias. Nessa noite, eu quero ressaltar que o tempo e o Senhor, eles foram muito generosos com cada um de nós. Por quê? Muito generosos com cada um de nós. Porque quando você pega um álbum e começa a desfolhar, e você vai perceber muitas fotos, né? Que você estava naquela fase do mutante, na fase da mutação, irmão Mauri. E aí você fica pensando assim, meu Deus do céu, Elianai, se a minha esposa tivesse me conhecido nessa época aqui, já era para mim. E aí hoje você se olha no espelho, antes de você vir à igreja, eu não sei quantas vezes você se olha no espelho, não é pecado você se olhar no espelho, não é pecado você vir chique para o culto, mas você percebe que o tempo passou, e aí você diz, Senhor, Tu és muito generoso comigo. Né? Tu és muito generoso comigo. E lá em casa a gente guarda muitas fotos. E a gente tem um albinho pequeno lá. E aí tem 3 fotos nesse álbum. Tem a minha foto, que na época eu tinha uma carteira do Inamps. Alguém lembra do Inamps aí? Lembra do Inamps? Olha, eu vou te levar no Inamps. Lembra, irmã Gemac, do Inamps? Era o Instituto Nacional de Previdência Social, né? Inamps. Então tem uma foto lá, minha. Aí depois tem a foto do Abner
muito parecido comigo, e agora tem a foto do meu neto também. As 3 fotos a gente coloca juntos. Ou seja, o que você vai perceber ali? Você vai perceber 3 gerações, amados. E aí você vai perceber, irmã Adna, o cuidado de Deus, que Deus tem para cada um de nós. Vale a pena esse cuidado de Deus. E no Salmo 124, no versículo 1, a Bíblia diz, o salmista diz que se não fora o Senhor, o que seria de nós? Irmã Dorcas, se o Senhor não tivesse nos salvado, não tivesse nos achado, o que seria de nós? Aonde nós, irmão Kleber, aonde nós estaríamos neste momento? Nós não sabemos. Ninguém sabe. Porque a nossa vida está nas palmas das mãos do Senhor. É Ele que escreve as nossas vidas. Todos os dias. Então, se não fora o Senhor. E no Salmo 103, no versículo 1, o salmista diz, bendize, diga comigo, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você não pode esquecer de nenhum dos seus benefícios. Se você está aqui, é porque Deus permitiu que você chegasse até aqui nesta noite. E a nossa gratidão ao Senhor nesta noite. E nesse texto aqui, a gente percebe quantos leprosos eram? 10 leprosos. Naquela época, os leprosos viviam com a família ou eles viviam no leprosário? No leprosário. E se eles fossem ricos, eles ficavam na família? Hein? Eles ficavam na família se eles fossem ricos? Se eles tivessem dinheiro? Não, mesmo assim, eles iam para o leprosário. A prova disso, que você vai perceber no texto que diz lá na frente, que quem voltou não era um judeu, mas era um samaritano. Ou seja, estava tanto samaritano lá no leprosário, quanto judeu. E há pouco tempo atrás, Tiago, nós passamos por uma fase terrível, né? Uma fase caótica, chamada pandemia, né? Estava todo mundo no mesmo saco, todo mundo no mesmo balaio. E aí você chegava com um plano, eu quero baixar esse hospital aqui, eu sou sócio daqui, eu pago um plano daqui, eu quero que a pessoa falava para você, não tem vaga para você. Era assim. Não tem vaga. Não existia vaga. Então, esses leprosos aqui, eles estavam à margem da sociedade, fora do convívio da família. Eles estavam totalmente avessos à sociedade. Eles eram esquecidos no leprosário. E no versículo 14, leia comigo o versículo 14, está aí? Se puder projetar, o 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, ao vê-los, quantos Jesus viu? Quantos leprosos? 1 ou 10? 10. Ele contemplou 10. Ao vê-los, Jesus disse, vão, apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Veja só, o olhar de Jesus, que estava passando por ali, era um olhar totalmente diferente. Era um olhar de graça. Era um olhar de misericórdia para todos aqueles que estavam ali à margem da sociedade. À margem da sociedade.
E eles estavam, a Bíblia diz que eles estavam em um grupo, né? Um grupo de 10 leprosos. Talvez eles conversaram entre si, talvez tenham dito um para o outro, olha, nós precisamos chegar até Jesus. Só que naquela época, quando eles saíam do leprosário, eles tinham que gritar, olha, leproso, leproso, para que as pessoas abrissem o caminho, para que eles pudessem passar. E aí, quando alguém tem um encontro com Jesus, o que acontece? O que acontece? Acontece uma grande transformação. Jesus transformou aqueles leprosos ali e inseriu eles na sociedade. Será que Jesus sabia que daqueles 10 que ele ia curar, somente um voltaria para agradecer ele pela cura? Vocês acham que Jesus sabia? Mas a bênção de Jesus Cristo não era só para um, era para os 10 leprosos. A bênção que Jesus tem para nós nesta noite não é para um, não é para 2, mas é para todos nós. É para todos nós. Jesus não faz distinção. Olha, eu vou abençoar aquele porque ele vai me agradecer. Aquele não. Não, ele vai abençoar todos. Ele vai abençoar todos. Então, eles foram contemplados por Jesus Cristo. Eles foram vistos por Jesus Cristo. E acontece algo aqui interessante, porque Jesus, em uma das traduções, Jesus dá uma ordem para eles, dizendo, ide, vocês precisam ir até o sacerdote. Ou seja, esse ide aí é um verbo, né, irmãnildo? Está no imperativo. Jesus está dando uma ordem para eles, olha, vocês precisam ir até o sacerdote. Por que eles tinham que ir até o sacerdote? Porque o sacerdote ia examiná-los, né? E em seguida inserir eles na sociedade. E quando você vai estudar sobre sacerdotes, eles precisavam, não era qualquer um que podia ser sacerdote, mas eles precisavam entender até de medicina, amados. Eles precisavam entender até de medicina. Eu fico pensando ali, irmã Méria, quando aqueles 10 chegaram lá, aquele sacerdote, para os sacerdotes verificar eles, para inserir eles na sociedade, eu acho que aqueles sacerdotes ali ficaram de queixo caído. Olha, quem curou vocês? Porque não tinha cura naquela época. Qual foi o antídoto? Qual foi o remédio que vocês tomaram? Talvez eles tenham falado, o senhor não conhece, mas foi Jesus quem mandou que nós viéssemos aqui nos mostrar a vocês, para que vocês possam nos inserir novamente à sociedade. Novamente à sociedade. E a gente percebe aqui, nesse texto, o que acontece quando eles vão caminhando até o sacerdote? O que acontece? Vocês percebem o que acontece? O que acontece? Hein? Eles são curados. Eles são curados. Sabe o que eu entendo, amados? Que tem gente que quer ser curado, mas quer ficar parado. Senhor, eu quero ser curado, mas é aqui. Você percebe nesses 10 que foram curados a obediência deles. A obediência. Jesus, olha para eles e diz, ide, e vocês precisam mostrar aos sacerdotes. E a Bíblia diz que eles não foram curados de imediato, mas eles foram curados caminhando, indo até o sacerdote, de maneira, eu entendo que cada vez que eles andavam, cada vez que eles caminhavam, o corpo deles ia ficando igual uma pele de criança, uma pele bem limpa ali. Porque não era qualquer pessoa que estava mandando
eles irem até o sacerdote. Mas era quem? Era Jesus Cristo, que tinha poder para curar, para libertar. Então, exatamente isso. O que aconteceu? Eles foram até o sacerdote, eles acreditaram no mestre, na palavra que Jesus tinha liberado para ele. Mas é interessante aqui, é muito interessante esse versículo aqui, esse texto aqui, que a Bíblia diz que um deles voltou até Jesus louvando. Ele queria prestar um culto ao Senhor. Ele queria prestar a sua gratidão ao Senhor. E eu te convido nesta noite que tu possas oferecer esse culto como gratidão a ti, como gratidão ao Senhor. Eu queria que você dissesse: Senhor, eu sou grato porque a minha mãe ainda está nesse mundo. Eu sou grato porque ainda a minha mãe está viva, está aqui do meu lado. E eu quero que ela esteja por muitos e muitos anos ao meu lado. Não é bom isso? Você se sente ou não se sente protegida ao lado da sua mãe, Isabela? Claro que você se sente. Você se sente abraçada. Há aconchego. Há tantas coisas boas que quando você está perto da sua mãe, ao lado da sua mãe, isso significa que não vai faltar nada para você. Não vai faltar nada. Porque o que faltar, ela vai suprir para você. Não é assim, amados? Não é assim? Eu lembro que muitas das vezes o Abner chega lá em casa, meu Deus, essa casa é uma fartura, né? Porque não falta nada, né? Tem um biscoitinho lá que ele gosta. Como eu sei que ele gosta, pastor Zinaldo, eu vou no supermercado e compro. Quem já ouviu falar de biscoito de paciência aqui? Quem já ouviu falar? Olha, tanta gente. Quem gosta desse biscoito de paciência? E ele adora, eu sei que ele gosta. Né? E aí eu compro, eu deixo lá no armário, ele vai certinho lá, Vitor Paulo, no armário e pega o biscoito. E às vezes ele chega atribulado, eu digo: rapaz, vai lá no armário, tem um biscoito que eu comprei para você. O nome do biscoito é o quê? Paciência. E aí ele come, e aí fica tudo em paz novamente, amado. Entendeu? Aí vai no outro armário e tem tapioca que ele gosta, farinha. Ele diz: dessa casa aqui eu não saio. É uma fartura. E isso é bom demais, amado. Isso é bom demais. Porque ele não está na casa do Paulo, né, Abner? Mas ele está na casa do pai dele. E na casa do pai dele, ele pode todas as coisas. Aquilo que o pai dele não podia, mas ele, como filho, ele pode todas as coisas. Ele sabe muito bem daquilo que eu estou falando para ele, amados. Para ele. Então, você precisa valorizar a sua mãe. Por quê? Mãe é uma pessoa que nunca cansa. Você já viu alguma mulher cansada? Não está cansada, não. Não está cansada. Porque quando o filho chora, ela coloca no colo, irmã Nilda, aí pega. Entendeu? Quando o filho está com fome, né, irmã Gorete? Mesmo com o filho no colo, ela está fazendo mingau ali. Né? Aí daqui a pouco coloca ele para dormir, ele não quer dormir, ela coloca ele no colo novamente, anda para um lado, anda para o outro. Mas você não vê esta mulher cansada, porque ela arruma tanta força. Só o Senhor para dar tanta força para vocês. Talvez hoje você seja uma moça, um rapaz, né? Um senhor, mas para que você estivesse aqui nesta noite, gozando dessas prerrogativas, houve uma mulher que investiu em você. E hoje você está aqui. Né? Hoje você está aqui. E acredito que quando a Isabela vem para cá, a irmã Maria de Jesus diz ali: olha, aquela ali é minha filha, né? Ela investe até hoje na Isabela, né? No dia que o Felipe fez aqui a peça, né?
A Denise diz, aquele ali é meu filho que está falando lá no púlpito. Isso é bom demais, amados. Isso é bom demais porque é um investimento, né? Né, irmão Maurinho? Aquele ali que está regendo é meu filho. Eu estou longe, mas eu estou assistindo aqui na live. É meu filho, ele parece comigo. Isso é bom. Isso é muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Vale muito a pena você estar aí e você dizer, eu investi no meu filho. Então agradeça a Deus. Eu quero que você agradeça a Deus todos os dias da sua vida. Mas olha só, mãe, tem uma palavra para você que eu coloquei aqui nesta noite. Eu queria que você ficasse bastante atenta. Entenda uma coisa, mãe, que muitas vezes, olhem para mim aqui, que muitas vezes você vai estar numa torcida. Entendeu? Você vai estar numa torcida, palavra para as mães. E aí o teu filho, a tua filha vai estar num jogo lá. Vai estar num jogo. Que você não pode entrar naquele jogo. É só ele ou é só ela. Mas o que então que eu devo fazer? Quem está na torcida, o que é que faz? Torce, né? Não é isso? Sim ou não? Você fica torcendo. Você aplaude. E muitas das vezes você até chora. Você até chora. E às vezes você dá parabéns. Você dá parabéns. Mas ele precisa estar ali naquele jogo. Ele precisa aprender. Muitas das vezes naquele jogo que ele está ali, naquela disputa ou naquela guerra, ele vai perder. E aí ele vai precisar, irmã Adnama, de um ombro amigo para chorar. Ele vai precisar, ou ela vai precisar, de você. E aonde é que ela vai encontrar isso? Em você. Em você. Você não pode tolir o seu filho, você não pode tolir a sua filha, porque ele precisa aprender, ela precisa aprender, amados. Você já viu o que a águia faz? Ela joga o filhote dela lá em cima, lá de cima, né? Lá de cima do penhasco, pastores. Lá de cima. Para que o filho aprenda a voar. Aí aquela águiazinha, né? Aquele filhote vem toda desengonçada lá para um lado, para o outro. A águia mãe está só olhando aqui, ó, com a asa aberta, né? Pá, pá. Aí quando tá para se esborrachar no chão, a águia mãe entra de novo, Isabela, com aquela asa enorme, pega o filho de novo e leva de novo ele lá para cima e joga ele lá de cima de novo. Mas vai ter uma hora que aquela águia ali, aquele filhote de águia vai ter que voar. Aí ela começa a voar sozinha. Ela começa a voar sozinha, amados. Assim são os nossos filhos. Assim são os nossos filhos. Por enquanto eles estão voando baixo, mas daqui a pouco eles vão estar voando alto, para a glória de Deus. No versículo 15, coloque lá para mim, versículo 15, já é o próximo. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Eu quero que nesta noite aqui, você possa ser um desses 10. Diga assim para você mesmo, Senhor, eu quero ser um desses 10. Eu quero ser um desses 10. Para que eu possa te dar glória. Para que eu possa ser abençoado por ti. Tem um irmão aqui que eu não vou falar. Mas ele é um irmão que, meu Deus do céu, tem muita gratidão. Muita gratidão. Tudo que ele faz, ele agradece ao Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela gratidão que ele tem ao Senhor. Não é só por coisas grandes, não, mas é por coisas pequenas. Se você vai perceber no ministério de Jesus, que Jesus era muito grato a Deus. Na hora da multiplicação lá, que eles estavam procurando uma padaria, algo para comprar pão,
E aí Filipe chega, olha, Senhor, o que eu consegui foi só 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não disse para ele, olha, só isso, olha o tamanho da multidão. A Bíblia diz que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, o que é que ele faz? Ele agradece ao Senhor. Você é agradecido ao Senhor por tudo aquilo que Ele dá para você? Pelo seu quarto, pela sua casa, pelo almoço, pelo jantar, pelo café, você é agradecido ao Senhor? Ou você só agradece a Deus quando você abre a geladeira e está caindo lá, tanta coisa que tem na geladeira é assim? Ah, Senhor, eu vou te ser grato durante 10 dias. Não, amados, nós precisamos ser gratos a Deus todos os dias da nossa vida. Então, quero que você diga nesta noite, Senhor, eu quero ser um desses 10 aí, que volte para te agradecer por tudo aquilo que tu tens feito na minha vida. E eu queria nesta noite aqui, fazer um agradecimento de púlpito, amados. A minha sogra, ela está ali, eu amo ela sabe disso. Por que eu quero agradecer a Deus pela vida dela? Porque ela me deu a sua filha, né? Ela cuidou da sua filha, e depois disso, olha, está aqui ela para você, de papel passado. E eu recebi. E aí, depois de quebra, a gente deu 2 filhos para ela criar, 2 netos. 2ª geração para ela criar. E também ela criou. Ela nos ajudou bastante. E se não bastasse, agora tem mais um bisneto que ela está cuidando, que é ali o Antônio. E se não bastasse, está vindo aí mais um neto ou uma neta, nós não sabemos o que é ainda. Não é isso, Carol? Cadê a Carol? Cadê a Carol? Está lá atrás. Então está vindo aí ou um neto ou uma neta, né? Quem sabe? Mas ela está ali pronta. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida desta mulher. Considero ela como se fosse uma mãe para mim. Entendeu? Que Deus continue abençoando a vida dela. Eu não quero me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Versículo 16. Coloca lá para mim o 16. Versículo 16. O que ele faz? Ele chega e prostra-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a este. E ele era samaritano. Ele não era judeu, mas ele era samaritano. É interessante, irmã Maria, que ele estava distante, né? Porque ele estava doente, ele estava enfermo, ele era leproso, ele não podia chegar perto de Jesus. Ele não podia chegar perto daquela multidão. Mas quando Jesus cura aquele homem, né? Eu penso, Vitor Paulo, que Jesus tirou uma barreira. Olha, a barreira que você não impede de você chegar até a minha presença, que impede de você chegar até essa multidão. A partir de hoje eu estou derrubando essa barreira. Você vai ter um acesso livre tanto em chegar até mim, em chegar até a sua família, em chegar todas essas pessoas aqui. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz. E aquele homem se prostra ao Senhor. Aquele homem adora ao Senhor. Sabe por quê? Porque o leprosário não era lugar para ele ficar. A margem da sociedade não era lugar para ele ficar. Ele entendeu uma coisa, que o melhor lugar para ele estar era aos pés do Senhor Jesus Cristo. Era aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele adora ao Senhor. Por isso ele agradece ao Senhor. Ele agradece ao Senhor. João, no capítulo 4, versículo 23, aquela mulher samaritana, né? Que disse para Jesus: olha, Jesus, os nossos pais,
eles sempre pregavam que nós devíamos adorar o Senhor aqui nesse monte, que é o Monte Gerizim, e vocês que são judeus, vocês dizem que tem que ser aqui em Jerusalém, né? Aí Jesus disse, olha, a hora é essa e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esse que o Pai está procurando. Quem quer ser um verdadeiro adorador, amados? Nesta noite, comece a agradecer ao Senhor por aquilo que você tem, por aquilo que você é, por aquilo que você desenvolve, pela família que Deus tem. Agradeça a Ele nesta noite, né? E aquele homem, né? O que ele pede para Jesus? O que ele pede? Ele pede a cura, né? Senhor, eu quero ser curado. Eu estou cansado dessa lepra. Eu estou cansado dessa enfermidade que me deixa à margem do caminho. E aí o que Jesus faz? Jesus não só cura aquele homem, a Bíblia diz que Jesus dá a salvação para aquele homem. O que aqueles 9 não tiveram a salvação, aquele que era samaritano teve. Jesus disse, olha, vai que a tua fé, ela te salvou. Ele pede um milagre e Jesus dá o quê? 2 milagres para aquele homem, porque ele volta para agradecer ao Senhor. Muitas das vezes, nós estamos em busca do milagre, né? Sim ou não? Quem quer um milagre de Deus? Quem precisa de um milagre de Deus? Mas o milagre de Deus, para ele acontecer na nossa vida, atenção, você precisa começar a agradecer, você precisa pedir nesta noite, Senhor, eu quero que tu me dê um coração grato. E aí começa a acontecer o milagre na tua vida. É assim, você começa a desfolhar a Bíblia, né? Aquela mulher lá, a sunamita, ela precisava do milagre. E aí o profeta diz, olha, o que tu tens, né? O que tu tens? Nós vamos começar a abençoar a tua vida com aquilo que tu tens. E ela disse, Senhor, eu tenho apenas umas 2 ou 3 vasilhas lá na minha casa. Ele diz, olha, então sai na vizinhança, empresta vasilhas, não poucas, muitas vasilhas. Entra no teu quarto, fecha a porta com teus filhos e começa a orar, começa a agradecer e o milagre vai começar a acontecer na sua vida. E a Bíblia diz que começou a encher todas aquelas vasilhas de azeite. Começou o milagre na vida daquela mulher. Na vida daquela mulher. Versículo 17. Versículo 17. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Cadê os 9? Eu curei os 10. Cadê os 10? Cadê os 9? Só você? Aí aquele homem disse, Senhor, só eu. Voltei para agradecer ao Senhor. Muitas das vezes, amados, olhem para mim, muitas das vezes muita gente procura Jesus por uma bênção. Olha, eu estou congregando aqui porque eu preciso ser abençoado. Eu preciso de uma bênção. Qual é a maior bênção que nós já recebemos? Você já recebeu a maior bênção, né? Você sabe qual é a maior bênção que você já recebeu? Que não foi ouro, que não foi prata, mas foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Todos nós, amados, nós já recebemos a maior bênção, que é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Aquilo que você queria que Jesus fizesse para você, ele já fez. Mas pastor, eu ainda quero mais, eu também quero. Mas esse querer mais é consequência, amados. Consequência.
Stephanie, da nossa busca, consequência da nossa adoração, consequência da nossa fidelidade ao Senhor. Pode estar difícil, você pode estar passando uma situação caótica, mas a sua oração tem que dizer assim: Senhor, embora eu estou passando essas lutas, embora eu estou passando situações adversas, difíceis, né? Mas eu não vou te deixar, eu vou continuar te servindo, porque eu te escolhi para servir. Tu és o Deus da minha salvação, porque em ti eu posso todas as coisas, porque é tu quem me fortaleces. Versículo 18. Versículo 18. A Bíblia diz que não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. A não ser esse estrangeiro. Que horas começou o culto para você, amados? Que horas? Ah, pastor, começou logo quando eu cheguei aqui. O culto tem que começar para você lá na sua casa. Quando você estiver fazendo aquela chapinha, você já começa a dar glória a Deus, já começa a dar aleluia. Na hora que você estiver dando polimento no sapato, já começa a dar glória a Deus, aleluia. Na hora que você começar a colocar a sua roupa, Senhor, te agradeço por essa roupa, né? Te agradeço por esse vestido novo que tu me deste, né? E hoje eu vou para a tua casa chique, né? Porque eu vou te louvar. O que me importa nesta noite, eu não vou me importar com o que vão falar de mim, mas o que importa é te adorar, porque os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Aquele homem voltou para dar glória a Deus, voltou para dar aleluia. Ele tinha certeza, pastores, que ele precisava chegar aos pés de Jesus. Ele tinha certeza que ele estava completamente curado. Ele disse: agora ninguém me segura. Eu quero chegar aos pés de Jesus. Eu quero chegar perto de Jesus. A minha gratidão a Jesus por tudo que ele fez pela minha vida. Assim que tem que ser a nossa gratidão. Não fique do lado de pessoas que são ingratas ao Senhor. Pessoas ingratas, elas não vão chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Pessoas ingratas. Mas as pessoas gratas não têm limites. Não tem limites. Não tem limites. Eu lembro que eu tinha um Fusca. E aí tinha um Fusca. E aí tinha que colocar uma lata de óleo todo dia, porque ele queimava óleo, o carro. Tinha que abastecer no final do dia e colocar uma lata de óleo. Aí o Fusca tinha 4 marchas, pastor Genival. Passava a primeira, a segunda, a terceira. Na 4ª marcha, Stephanie, tinha que passar a 4ª marcha e colocar um elástico lá, irmão Natalino, porque senão a marcha pulava. A marcha pulava. A minha esposa sabe disso. E o elástico ficava amarrado no freio de mão ali. Quando eu passava a 4ª, ela já só colocava o elástico. Mas pensa num carrinho que me levava para todo canto. E eu chegava todo posudo com aquele carro, porque era o carro que Deus tinha me dado, amados. A minha gratidão a Deus por aquele carro ali. Então agradeça a Deus. Se Ele te dá uma moto, se Ele te dá uma bicicleta, agradeça a Ele. Aquela casa lá, agradeça a Ele. O nosso final não é aqui, amados. Nosso final é onde? É lá em cima nos céus. Aqui nesta terra nós estamos apenas de passagem. Você está entendendo? Nós estamos apenas de passagem. A nossa casa é lá em cima. Quem crê nisso? Deixe então o orgulho de lado. Fique em pé comigo nesta noite. Deixe o seu orgulho de lado. Pense em ser grato
ao Senhor. Pense em ser grato ao Senhor. Pense em ser grato aos seus pais. Por tudo aquilo que você é. Se você desfruta de alguma posição, saiba de uma coisa, que houve um grande investimento que foi feito em você. Se hoje você concluiu uma universidade, ou você está concluindo, você está estudando, alguém está custeando para você. E esse alguém é o seu pai, ou é a sua mãe, ou são os dois. E vocês precisam ser gratos ao Senhor. Vocês precisam ser gratos ao Senhor. Vocês precisam ser gratos ao Senhor. Todas as vezes que eu chego aqui nesse templo, eu sou grato ao Senhor. Vocês não têm ideia. Porque eu lembro, irmão Neto, que nós congregávamos aqui do lado numa igreja de madeira. Que quando chovia água, não sei se você lembra disso, mas ela atravessava de um lado para o outro a água. Que começava a encher, aí atravessava a água de um lado para o outro. Alguém lembra disso? E eu ficava preocupado, meu Deus, se as irmãs se ajoelharem, aí vai molhar o vestido, porque o chão, o piso ficava tudo molhado. E hoje nós estamos aqui, amados. Dá para você dar glória a Deus? Hoje nós estamos aqui, ninguém está suado porque tem esse ar-condicionado aí, tem essas cadeiras aí para você sentar, né? Tem gente até com frio ali. Então, dê glória a Deus, amados. Dê glória a Deus. Daqui a pouco você vai sair daqui, você vai entrar lá na sua casa, dê glória a Deus. Senhor, ainda não é essa casa o ideal que eu quero, mas eu te dou graças a ti, porque eu estou entrando e essa casa é minha, Senhor. Eu queria que você cantasse esse louvor comigo, com toda a igreja. Eu sei que nós estamos sem um telão aqui, mas ele é muito conhecido. É a minha gratidão.
você estiver, amados. Abraça sua mãe. Vamos terminar esse culto. Você já agradeceu a Deus pela vida da sua mamãe? Ela é a razão de você existir. Ela é a razão que através dela você veio a este mundo. Senhor, obrigado. Muito obrigado, Pai. A nossa gratidão, Senhor, a todas as mamães, a todas as famílias deste lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque esta igreja é formada por famílias, Senhor. E a família é um projeto teu, Senhor, lá no Jardim do Éden. Tu que instituíste a família, Senhor. E eu quero agradecer, Senhor, pela vida de cada mamãe.